A graça e paz, juniores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa lição número 6, os livros poéticos. Então, para nós darmos início, o nosso versículo da semana é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Então, nós vamos falar hoje de 5 livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Depende de como tá aí na Bíblia de vocês, tá? Então, primeiramente, vocês já ouviram falar que alguém é sábio? Vocês conhecem alguém sábio? Nosso versículo fala disso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E vocês conhecem alguém sábio? Ou vocês mesmos são sábios? Primeiramente, nós temos que entender o que é sabedoria. Vocês sabem? Sim, não, mais ou menos. Então, quem ama e obedece a Deus costuma pensar antes de agir. Não age assim de forma desesperada, não fica metendo os pés pelas mãos. Essas pessoas que pensam, que meditam, são pessoas sábias, que elas costumam tomar decisões corretas. Elas não agem por impulso. Vocês já ficaram agindo por impulso em algum momento? Eu acredito que sim, a titia também já agiu por impulso. Mas nós devemos ser sábios. O que é ser sábio? É pensar antes de agir. Pensar, o que Deus faria no meu lugar? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Fica aí, né, o questionamento. E nesses livros nós vamos ver pessoas sábias. No primeiro livro, conta a história de Jó. Esse livro a tia não sabe e também não há um consenso assim de quem escreveu esse livro, ainda não se sabe. Então, a história de Jó era um homem muito rico, muito rico naquela época. Mas de repente, Jó começou a perder tudo. Jó perdeu tudo que tinha de riqueza, começou a ficar doente. E os amigos de Jó falavam que ele estava perdendo tudo porque ele estava em pecado. Será que era verdade? Então, cada pecado que Jó tinha feito, Deus estava tirando dele uma coisa, mas não era verdade. Deus fez isso como meio de testar Jó. E os amigos dele achavam que era Deus castigando Jó por causa dos pecados dele, mas não era verdade. Jó, no final, depois de sofrer muito, depois de ter muitas doenças graves, Deus falou com ele e falou que Jó era um homem muito sábio, porque Jó não murmurou. Jó conservou a fé dele em Deus, sabia que tudo que estava acontecendo era porque Deus permitiu, né? E Jó não foi na ideia dos amigos dele, que os amigos dele falavam assim: ah, Jó, amaldiçoa Deus e morre, mas não era assim, né? Jó teve muita fé em Deus. E isso, Jó foi um homem muito sábio. E Deus abençoou Jó, depois que tudo aconteceu, Deus abençoou Jó com o dobro das coisas que ele tinha. Tudo que ele tinha, Deus restituiu em dobro. Olha só que bênção. Tá vendo? Nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar em meio às situações que nós passamos. O nosso segundo livro poético é Salmos. Salmos é bem facinho de achar, né? A gente geralmente quando vai achar pede para abrir no meio da Bíblia, que é a forma mais fácil de encontrar. E Salmos é o livro dos hinos e das orações da Bíblia. Os Salmos foram escritos por diferentes autores, como Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, Etã e principalmente o rei Davi. Os Salmos foram escritos num período mais ou menos de 800 anos, olha quanto tempo, né? E foram usados
pelo povo de Israel nas reuniões de adoração a Deus. E até hoje ele é bastante usado nas reuniões da igreja, né? Porque eles são textos, são salmos de agradecimento, né? De oração a Deus, de cantando hinos de louvor, e tem sido uma grande fonte de inspiração e devoção nas reuniões da igreja cristã. O livro de Salmo é muito poético, é muito bonito, né? Nosso terceiro livro é o livro de Provérbios. Esse livro, ele é de sabedoria prática. Ele trata de assuntos de boa maneira, de boa moral, de senso. Ele também revela a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Eles ensinam, Provérbios também ensina sobre a humildade, a paciência, o respeito aos pobres e a lealdade com os amigos. Então, no livro de Provérbios, nós temos a prática de boas maneiras, né? Que nós podemos dizer assim. Que lá nós vamos encontrar o que é certo, o que é errado, assim como em toda a Bíblia, né? Mas em Provérbios é mais específico. E ensina também sobre a humildade, como nós devemos agir, pensar, falar, ou seja, nos ensina sobre a sabedoria. Nosso quarto livro é o livro de Eclesiastes. Esse livro foi escrito pelo sábio rei Salomão. E nele há pensamentos profundos sobre a vida, sobre as suas injustiças e decepções. Esse livro, no começo, trata de um homem que não conhece a Deus, que é pessimista, que não tem bons relacionamentos, que não é sábio, mas esse homem se encontra com Deus. E ele descobre que Deus tem as verdades consoladoras e que em Deus ele pode ser sábio. E a partir desse encontro com Deus, ele aconselha os jovens, a lembrar do Criador no dia da nossa mocidade, ou seja, não nos esquecemos de Deus em momento algum, porque Deus é a nossa rocha, nele estamos firmados, tá bom? E o nosso quinto livro é o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, depende aí como tá na Bíblia de vocês. E esse é um livro que tem poemas de amor. Olha só que romântico! E o autor foi o rei Salomão também. A maior parte do livro tem canções próprias para festas de casamento. Festas de casamento entre marido e mulher. Ele foi incluído na Bíblia porque trata da pureza e da santidade do casamento que foi instituído por Deus. Que quando o homem une-se à mulher, tem um casamento. Então, esse livro foi colocado na Bíblia para dar direção também aos noivos, né, aos maridos, às mulheres, além de ser um livro muito romântico. Então, vocês querem ser sábios? Sim, eu quero. Cada dia mais quero aprender a ser sábio. Então, nós podemos aprender com esses mestres dos livros poéticos. E claro, com Jesus sempre no nosso coração. Então, para nós sermos sábios, nós devemos ler a Bíblia, devemos praticar o que a Bíblia fala. Se tivermos alguma dúvida que às vezes nós não encontramos na Bíblia, nós podemos perguntar aos nossos pastores, nossos professores, sobre o que é correto ou não de fazer. E também devemos orar a Deus e pedir sabedoria. É fácil? Não é. Mas com Jesus no nosso coração, em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos conseguir superar tudo e sermos sábios nas adversidades, tá bom? Então fiquem com Deus, façam as lições, façam os momentos com Deus, tá bom? E postem pra tia ver que vocês estão entendendo tudo, combinado? Um beijo, um abraço e até mais!